Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo das funções inorgânicas. Agora vendo a segunda parte dos nossos ácidos. Lembrando que ácido é toda substância capaz de liberar H+ em água, ok? Então agora a gente vai aprender a classificar os nossos ácidos de acordo com alguns critérios e alguns extremamente importantes para a gente. Vamos lá então. Primeiro critério de classificação que a gente vê é com relação ao número de elementos químicos. Lembrando que todo ácido tem que ter hidrogênio. Além do hidrogênio, quantos outros elementos químicos ele pode ter? Vamos ver aqui. Então, um ácido binário, como o nome diz, contém apenas dois elementos químicos, hidrogênio e mais algum. Exemplo, HCl, HF, HBr e H2S. Cuidado aqui que é com relação à variedade de elementos químicos e não a quantidade de átomos, ok? A quantidade de átomos não importa. Perceba aqui que se eu conto os átomos no H2S, eu tenho 3 átomos. Só que com relação à variedade de elementos, eu tenho apenas 2, o H, hidrogênio, e o S, enxofre, ok? Lembrando que cada letra maiúscula que eu tiver, eu tenho um elemento químico diferente. Também um ácido pode ser ternário, que contém 3 elementos químicos. Por exemplo, HCN, HClO, HNO3, H3PO4. Perceba novamente que eu posso ter mais que 3 átomos. Só que, em termos de variedade de elementos, eu tenho apenas 3 elementos químicos, ok? Se eu contar aqui, eu tenho 3 letras maiúsculas em cada um. Ou também um ácido pode ser quaternário, que contém 4 elementos químicos. Exemplo, HCNO, HSCN, ok? Então, esse daí é um dos critérios para a gente. Outro critério de classificação é com relação à presença de uma parte chamada de carboxila, que eu vou representar como sendo COOH, ok? Essa parte aqui pode vir, inclusive, desenhada como sendo a sua fórmula estrutural, ok? Ela mostrando as ligações que tem aqui entre carbono, oxigênio e hidrogênio, ok? Se você já estudou química orgânica, você já ouviu falar bastante de carboxila, e é justamente a presença dela que determina se eu tenho um ácido dito orgânico, porque vai conter essa carboxila. Então, por exemplo, eu tenho aqui HCOOH. Isso daqui, perceba aqui, ó, aqui tem a hidroxila. Alguns exercícios, inclusive, podem trazer como sendo CO2H, ok? É mais uma forma de representar essa carboxila. Então, tem aqui, ó, um ácido orgânico aqui, tá? Esse ácido aqui vai ser, inclusive, muito comum na inorgânica, tá? Então, assim, dos ácidos orgânicos que a gente tem, na química inorgânica que a gente está vendo agora, esse daqui é o mais comum. Tanto é que uma outra representação dele é simplesmente HAC, ok? Depois eu vou falar um pouquinho dessa representação aqui para vocês. Mas perceba aqui, ó, contém carboxila, contém carboxila. Então, é um ácido orgânico. E também temos o que a gente chama de ácido inorgânico ou ácido mineral, que é quando eu não tenho a minha carboxila na estrutura. Exemplo, HCl, HCN, H2CO3, HCNO, HSCN, ok? Perceba que eu tenho, inclusive, átomos de carbono, ok? Nesses casos aqui, mas eu não chego a ter toda essa estrutura que é representada dessa forma aqui. Então, tá aqui mais uma divisão para gente, tá? Não se preocupe com o estudo dos ácidos orgânicos, porque quando você estiver estudando química orgânica, aí vai ter especial enfoque para eles. Outro critério de classificação é com relação à volatilidade. O que significa ser volátil? Volatilidade é a facilidade em passar para o estado gasoso. Então, quanto mais facilidade tiver um ácido de passar do estado líquido para o gasoso, mais volátil ele vai ser. O que determina isso? As interações entre as moléculas. Quanto mais forte for essas interações, né, e outros critérios também, mais difícil vai ser passar para o estado gasoso. Então,
como que a gente classifica com relação a essa volatilidade? Nós temos os ácidos fixos, porque justamente eles possuem um alto ponto de ebulição, ou seja, é difícil fazê-los passar do estado líquido para o estado gasoso. Temos aqui principalmente três que é interessante você saber. H2SO4, H3PO4 e H3BO3. Esses daqui são os ácidos fixos. E temos os voláteis, que possuem baixo ponto de ebulição. Então, justamente, se possui baixo ponto de ebulição, é fácil passar para o estado gasoso. Por isso, o nome voláteis, ok? A grande maioria dos ácidos são voláteis, ok? Então, convém aqui você guardar principalmente esses dois aqui primeiro são os que mais aparecem, como os ácidos fixos, ok? E os demais são voláteis. Tanto é que a gente tem que tomar cuidado quando faz manuseio de ácidos concentrados em laboratório, porque uma vez que a grande maioria deles é volátil, você tem que tomar cuidado quando você abre o frasco para que você não aspire vapores de ácidos, que podem, de fato, fazer mal para você, ok? Próximo critério que a gente vê agora é com relação à presença de oxigênio. Esse critério é extremamente importante que você saiba. Por quê? Porque é ele que vai determinar depois qual tipo de nomenclatura que a gente vai usar para ácidos, tá? Então, em exercício de vestibular, é muito comum você ter que nomear os ácidos. E aí, para poder fazer essa nomenclatura, a gente precisa saber separar em ácidos que contêm oxigênio e ácidos que não contêm oxigênio. Se um ácido contém oxigênio, ele é chamado de oxiácido, justamente aqui, ó, oxigênio, ok? Exemplo, tá aqui. Perceba que não importa a quantidade de oxigênio, pode ser um átomo, 2, 3, 4, enfim. Se tiver oxigênio, é um oxiácido, tá certo? E temos os hidrácidos. Cuidado, porque se você vai nessa lógica de oxiácido, oxigênio, você pensa assim, hidrácido, hidrogênio. Não é assim que funciona. Lembra que todo ácido tem que ter hidrogênio, tá? Então, se eu tenho aqui um hidrácido, significa que ele não possui oxigênio. Então, oxiácido possui, hidrácido não possui oxigênio. Aqui, alguns exemplos. Novamente, perceba que a quantidade de átomos não importa, desde que não tenha oxigênio. Próximo tópico de classificação que a gente tem, com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. O que significa um hidrogênio ionizável? É um hidrogênio que forma H+ em água, ou seja, um hidrogênio que vai virar íon hidrogênio, que vai virar esse hídron que a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, tá? Saber esse critério é muito importante quando você quer falar da força de ácidos, tá? Então, a gente tem que saber classificar aqui e analisar com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, eu tenho um monoácido que contém apenas um hidrogênio ionizável. Perceba aqui, ó, mono, 1. Exemplo, HF, HCl, HNO3 e H3PO2. Uma dica aqui para vocês. Em geral, e aí esse em geral com aspas, tá? Em geral, todos os hidrogênios do meu ácido são ionizáveis. Só que vão existir duas exceções importantes de você saber. A primeira das exceções é essa daqui. Como que eu sei que um hidrogênio é ionizável? Vamos analisar a estrutura desse ácido aqui, do H3PO2. Tá aqui, ó. Perceba que o H em vermelho é um hidrogênio não ionizável. Como que eu vou saber, quando eu tenho uma estrutura, né, a fórmula estrutural de um ácido, como que eu vou saber se ele é ionizável ou não? Ele vai ser ionizável quando ele estiver ligado a um oxigênio. Se ele não estiver ligado a um oxigênio, é porque ele não vai ser ionizável, tá certo? Por que tem que ser o oxigênio, para a gente entender? Justamente porque eu consigo quebrar essa ligação aqui. Aqui não é tão fácil quebrar essa ligação. Por isso que ele não acaba virando um íon H+, no caso. Tá certo? Então, tem aqui fatores como eletronegatividade que acabam sendo considerados para a gente saber disso. Mas aqui só para você saber. Então, ó, esses Hs aqui do HCl, do HF, do HNO3,
todos eles são ionizáveis. Perceba que eu falei aqui do oxigênio porque eu tenho um oxiácido. Se eu estou falando de um hidrácido, sempre o H dele vai ser ionizável, tá bom? Agora aqui, ó, no H3PO2, perceba que apenas um dos hidrogênios está ligado diretamente ao oxigênio. Por isso eu tenho apenas um hidrogênio ionizável. E assim ele é um monoácido. Agora, o que é um biácido, às vezes tratado como diácido? É quando ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H2S, H2CO3, H2SO4 e H3PO3. Essa daqui é a segunda exceção importante que eu falei para vocês. Então, ó, eu tenho aqui a primeira exceção, que é essa, e essa segunda exceção aqui. Se eu desenho a fórmula estrutural desse, perceba que aqui eu tenho, ó, um hidrogênio ionizável, outro hidrogênio ionizável, tá? E esse daqui não é ionizável. Como que eu desenho a fórmula estrutural de ácido se eu estou com dúvida? Então, assim, em geral, você vai ter 3 elementos químicos se eu estou falando de oxiácidos. Você vai ter hidrogênio, oxigênio e um outro elemento. Esse outro elemento vai ser o átomo central que a gente fala. Então, você começa desenhando ele com as ligações dele, né, satisfazendo todos aqueles critérios que a gente já estudou. Lembrando aqui que quando eu represento com um traço, eu posso falar que é uma ligação simples, mas, por exemplo, aqui com esse oxigênio aqui em cima e também nesse caso, eu tenho aqui uma ligação coordenada, tá? Que antigamente era aquela seta e hoje a gente usa só como um traço, tá? Então, eu faço aqui para satisfazer as ligações do fósforo, né? O fósforo é da família 5A, ou seja, ele faz 3 ligações covalentes simples. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Essa quarta ligação aqui é coordenada. Mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, e a quarta ligação aqui é coordenada. E o oxigênio faz 2 ligações, por isso que ele está aqui, ó, 2 ligações simples. Esse daqui, como ele já está fazendo a coordenada, já está satisfeito, ok? Então, perceba aqui, essas são as exceções. No geral, é mais simples. Então, aqui, ó, 1 hidrogênio monoácido, 2 hidrogênios biácido. O que é um triácido? Com 3 hidrogênios ionizáveis, tá? Aqui, ó, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então, tem essa lógica que é bem simples. O único cuidado, como eu disse, são essas duas exceções. E um tetrácido, que são 4 hidrogênios ionizáveis, tá? Aqui, H4SiO4, H4P2O7, ok? Cuidado para não confundir o que a gente acabou de ver lá de ácido binário, ternário, quaternário com esse daqui. Qual que é a dica que eu dou para você? Quando eu falo aqui por exemplo, biácido, o que faz uma substância ser ácida? É justamente a liberação de hidrogênio ionizável, né? A liberação de H+ em água. Então, justamente para você guardar, né, biácido é quando eu estou falando do que faz uma substância ser ácida. Então, eu estou falando do H ionizável. Binário é que está falando lá dos elementos químicos, ok? Então, esse critério de classificação é relevante que a gente saiba para a gente poder falar de força de ácidos daqui a pouco. Bom, força dos nossos ácidos, né? O que significa falar dessa força dos nossos ácidos? Essa força de ácidos depende do grau de ionização, ok? Então, a gente já viu aí esse grau de ionização, que a gente representa por alfa. O que é esse grau de ionização? É a quantidade de moléculas que ionizam na quantidade total de moléculas, tá? Que eu dissolvo em água. Então, quanto mais moléculas ionizadas, mais forte vai ser o meu ácido, ok? Lembrando que a gente trata o alfa como um número de 0 a 1 ou em porcentagem, de 0 a 100%. Então, um ácido vai ser dito forte quando o alfa dele, ou seja, quando mais de 50% das moléculas que eu dissolver estiverem ionizadas. Então, acima de 50% é um ácido forte. Um ácido moderado, entre 5% e 50%. E um ácido fraco, abaixo de 5% das moléculas ionizadas, ok? É justamente esse grau de ionização aqui que determina a intensidade da luz, né, lá quando eu expliquei para vocês sobre os eletrólitos. Então, assim,
Quanto mais ionizado um ácido, mais íons eu tenho, consequentemente, maior vai ser o brilho de uma lâmpada, tá? Então, ácidos, se eu fosse comparar, por exemplo, um ácido, a intensidade da lâmpada acesa, colocando, né, com ácido forte e um ácido moderado, o ácido forte brilharia mais do que o moderado, que brilharia mais do que o fraco, tá? Isso daqui independe de ser hidrácido ou oxiácido, tá? Não importa aqui. É justamente aqui com relação ao critério da conta, quando eu tenho que calcular. Então, calculo ionizadas pelo total dissolvidas, ok? Agora, uma regrinha prática, porque nem sempre ele vai te dar os números para você fazer a conta ou vai te dar os valores. Para hidrácidos, como é que a gente guarda o que é forte, o que é fraco e tudo mais? Temos aqui, principalmente como hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, ok? Principalmente esses três. Como hidrácido moderado, eu tenho o HF. Perceba que o flúor é da mesma família aqui do cloro, bromo e iodo. São todos da família dos halogênios, tá? Mas aqui eu tenho diferença na força justamente por conta da facilidade em conseguir liberar esse H+ em água. E fracos são os demais. Então, um hidrácido considerado fraco é quando ele ioniza pouco em água, tá? Um cuidado que você precisa ter com relação a essa força é falar em ácido forte ou fraco, não necessariamente eu estou querendo dizer aqui com relação ao risco para a sua saúde, tá? Vou dar um exemplo. HCl é um ácido forte e que pode fazer mal quando você aspira esse ácido, então vapores desse ácido, vamos supor, você abriu um frasco, inalou vapores dele, ele pode fazer mal porque pode queimar suas vias respiratórias, ok? Mas ele é forte, então talvez ficaria intuitiva essa ideia. Agora, o ácido HF, mesmo sendo moderado, moderado significa que ele não ioniza tanto, mas ele faz muito mal para a sua saúde. Por quê? Ele tem um poder de penetração muito grande na sua pele, chegando inclusive a entrar em contato com os ossos e lá fazer uma reação química com os seus ossos, tá? Causando uma dor muito grande. Então, falar de um ácido forte ou fraco não determina se ele faz mal para você ou não, ok? Cuidado com isso daí. Pode ser, às vezes, uma pegadinha de vestibular. Para a gente poder classificar a força de ácidos com relação aos oxiácidos, a gente tem que analisar um outro critério, esse ΔN que eu chamei aqui. O que é isso? Uma regrinha prática é número de oxigênios do ácido menos o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Cuidado aqui porque a gente acabou de ver que não é todo hidrogênio ionizável, tem aquelas duas exceções relevantes que você precisa saber. Então, como assim? Um oxiácido vai ser forte quando essa diferença de O menos H for maior ou igual a 2. Lembrando que quanto maior essa diferença, mais forte é. Então, por exemplo, se eu tenho uma diferença, né, um ácido que dá 3 e outro que dá 2, eu sei que esse que a diferença deu 3 é mais forte do que deu diferença 2. Tá? Exemplo aqui, HClO4, perceba, ó, 4 menos 1 dá 3. H2SO4. 4 menos 2 dá 2. Então, se eu comparo esses dois aqui, o HClO4 é mais forte ainda do que o H2SO4. HNO3. 3 menos 1 dá 2. Então, todos aqui são considerados ácidos fortes, ionizam bastante. Um oxiácido moderado é quando essa diferença dá 1. Exemplo aqui, HClO2. 2 menos 1, 1. 4 menos 3, 1. Cuidado aqui, tá? Esse daqui é aquela exceção que eu falei para vocês. O H3PO3 tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Então, eu faço 3 menos 2. Também deu 1. Então, ele é moderado por conta disso, ok? E também um oxiácido fraco é quando essa diferença dá 0. Exemplo, aqui. Lembra que quando não aparece número nenhum aqui é porque eu tenho 1. Então, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0, ok? Então, 3 aqui possibilidades, né? 3 exemplos em que eu tenho oxiácidos fracos, ok? Esse critério é relevante e
vira e mexe aparece em questões de vestibular, tá? Então, cuidado com isso daí. Agora, com relação à ionização propriamente dita. Então, a gente viu aqui com relação à força, né, dos ácidos, que depende desse grau de ionização. Mas como que ocorre essa ionização dos nossos ácidos? Essa ionização pode ser de dois tipos. Primeiro, ela pode ser uma ionização total, também dita completa, quando todos os hidrogênios ionizáveis são liberados. Então, se eu tenho um ácido que pode liberar 3 hidrogênios ionizáveis, para ter a ionização total, eu libero os 3. E eu tenho uma ionização parcial, dita incompleta, que é quando apenas parte desses hidrogênios ionizáveis são liberados, ok? Quando eu tenho um dito poliácido, o que é um poliácido? É quando ele tem mais de um H ionizável. Essa ionização sempre vai ocorrer em etapas, tá? Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui, o H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas não é de uma vez que ele libera esses 2. Ele primeiro libera um, então liberou um, e o que sobrou aqui, que é o HSO4, ficou com uma carga negativa. Perceba que o número de Hs que eu libero é justamente a carga do íon que eu estou formando, tá? Isso aqui é uma informação também relevante para a gente guardar. Essa daqui é a chamada primeira ionização, que mostra a minha ionização parcial, porque apenas uma parte dos hidrogênios foi liberada. Então, tá aqui, ó, H+, e HSO4-, ok? Agora, se eu continuo fazendo a ionização, qual que é o próximo que vai ionizar? É isso daqui, porque eu tenho aqui ainda um H para ser ionizado. Então, esse HSO4-, quando libera esse outro H+, agora sim sobrou o SO4, 2-. Perceba que aqui, ó, mais com menos cancela, não tem carga nenhuma, né, total aqui. A carga, se eu somar carga de todo mundo, dá carga nula. É o que tem aqui. E aqui eu tenho uma carga negativa sobrando desse lado. Ou seja, quando eu somo um positivo com 2 negativos, fica também sobrando uma carga negativa desse lado. Então, está balanceado com relação às cargas. Essa daqui é a chamada segunda ionização. Se eu quero fazer, então, aqui, ó, essa ionização parcial. Quando eu quero fazer a ionização total, é simples, é eu somar os dois lados, né? Somar cada uma das partes e cancelar o que aparece de um lado e do outro. Por exemplo, aqui eu tenho o que é formado nessa primeira equação, que é o HSO4-, é consumido nessa segunda equação. Então, eu cancelo aqui, justamente porque está em lados opostos. O H+ eu não cancelo, porque ele está do mesmo lado na equação química. Então, quando eu somo todo mundo, eu cancelo esses dois, o que eu tenho? Aqui sobrou apenas o H2SO4, aqui foram 2 H+, e mais esse ânion SO4 2-. Essa daqui é a chamada ionização total. Por quê? Porque ela é a soma das etapas, e nela todos os hidrogênios ionizáveis foram liberados. Eu tinha 2 para liberar, liberei os 2. Esse exemplo aqui foi com um biácido, mas poderia ser, por exemplo, com um triácido, tá? Eu teria 3 equações, teria que ir cancelando uma a uma delas, por exemplo, tá? Então, cuidado aqui na hora de você fazer isso para não se confundir. É só fazer com calma e lembrar que o que está de um lado e do outro se cancela, ok? Fechamos aqui a nossa segunda parte do nosso estudo de ácidos. Daqui a pouco a gente segue com a terceira e última parte, tratando da nomenclatura deles. Até a próxima. Tchau, tchau.